Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre entrevista, o gênero entrevista. Eu quero informar que os conteúdos desta aula de hoje estão em gêneros textuais e ensino, que eu vou deixar as informações na descrição deste vídeo, tá bom? Por que é que nós vamos falar sobre entrevista em uma disciplina de língua portuguesa? Primeiro porque é um gênero textual. Depois é um gênero textual bastante praticado, bastante utilizado, seja para informar o público de determinado assunto, seja para formar uma opinião pública, geralmente em programas televisivos, em programas de rádio, em jornais, em revistas. Sempre estamos nos deparando com a entrevista, com esse gênero entrevista. Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, porque é uma dos gêneros que a gente estuda aqui nessa disciplina, né? Então, para que se faz uma entrevista? Eu falei agora há pouco que às vezes é para informar o público, às vezes é para formar alguma opinião. Entretanto, é importante estar atento para o fato de que sempre a entrevista tem um objetivo, os objetivos estão propostos ali. E ela é uma prática de linguagem altamente padronizada, né? Então, a entrevista tem claramente, objetivamente, o jogo ali de papéis. Tem um entrevistador, tem um entrevistado. E o entrevistador abre a entrevista, né, e fecha a entrevista. Geralmente, o entrevistador tem esse controle, por isso que nós estamos aqui dizendo que a entrevista é uma conversa controlada pelo entrevistador, que vai conduzindo o entrevistado. Então, a organização geralmente é essa, né? O entrevistador pergunta, né? Estabelece um tópico, o entrevistado responde essa pergunta em relação ao que foi proposto, o entrevistador pergunta novamente, seja sobre o mesmo tema ou sobre algo que vai além daquilo ali, e o entrevistado responde. Então, vai nessa dinâmica a estrutura da entrevista. Outra questão importante também de a gente considerar aqui nessa aula é que a maioria das entrevistas são interações orais, né? E porque são feitas, né, ali no jogo da oralidade. Mas muitas vezes também essa entrevista é publicada em jornais, em revistas científicas também há entrevistas com algum pesquisador ícone de determinado assunto, enfim. E ela tem essa característica. Se ela é publicada, então ela obedece algumas particularidades, né? Então, tem lá como se a exposição é feita como se fosse um diálogo, né? Fulano, 2 pontos, tem a pergunta. Entrevistado, tem a resposta, né? Então, e segue essa dinâmica. Se há, por exemplo, risos, enfim, tudo isso é descrito ali naquela entrevista que é publicada, tá certo? E quem é que geralmente é convidado para uma entrevista, né? Geralmente se entrevista uma autoridade, se entrevista pessoas públicas, se entrevistam um especialista em determinado assunto para se estabelecer, para explicar algum fenômeno, né? Então, são os diferentes entrevistados, sujeitos ali da entrevista, né? É importante considerar que para que se comece a fazer uma entrevista, é interessante, é necessário que se planeje essa entrevista. Então, o entrevistador precisa conhecer o entrevistado, precisa conhecer o assunto a ser conversado, questionado ali naquela entrevista, e precisa ter o seu roteiro de perguntas. Então, o entrevistador não vai para
para a sua entrevista assim, eu vou perguntar qualquer coisa. Não é assim, né? Então, há necessidade de um roteiro. Assim como há necessidade de um roteiro na criação de um texto, aqui também, nesse gênero textual, é necessário que haja um roteiro, né? E esse roteiro pode ser feito com perguntas abertas, em que o entrevistado discute o tópico livremente. Pode ser com perguntas fechadas, em que ele vai responder sim ou não, né? Há também perguntas diretas, né, que são feitas assim, sem rodeios. O que é isso, né? Sem maiores explicações ou justificativas, e aquelas perguntas que são indiretas, em que o entrevistador faz ali uma explicação anteriormente, uma justificativa, de forma a ser mais polido no momento em que faz a sua pergunta. Então, são essas as possibilidades da pergunta, da condução desse roteiro no momento de se fazer a pergunta. E para finalizar, né, quando a gente trata de entrevista em sala de aula, nós estamos fazendo um exercício de leitura e escrita bastante interessante, né? Porque a gente passa a conhecer os atores sociais, passa a conhecer aquelas pessoas que compõem aquele contexto, né? A prática da interação verbal, né, que a gente vai estar fazendo ali com o nosso aluno, além de proporcionar, fazer com que esse aluno vá pesquisar outras pesquisas e conheça o layout de apresentação de uma entrevista. Isso também é importante, né? Conhecer a estrutura dos gêneros é bastante importante, como a gente já vem falando aqui nesta disciplina, tá certo? Entrevista, uma conversa controlada, tá certo? Nos vemos numa próxima aula. Tchau!